Cá estou ao vivo mais uma vez, aqui na Editora de Velhesca. Vamos ajustar tudo aqui. Que hoje a conversa é daquelas honestas que a gente precisa ter, porque muitas vezes a gente acaba tendo esse tipo de pensamento e indiferente do quanto as pessoas te digam ou nos digam ou pensem, e nós sabemos disso, muitas vezes nós caímos em armadilhas que nós mesmos plantamos. Então eu decidi falar sobre por que escrever um livro sobre intercâmbio e qual é a importância disso para o mundo. Né? A gente precisa. Eu caí na real, eu quis escrever um livro sobre intercâmbio. Eu agora estou publicando a segunda edição pela editora de Velhesca. A primeira edição foi publicada de forma independente. Fiz todos os processos possíveis para tornar a leitura muito melhor do que a primeira, muito mais completa, muito mais agradável, muito mais bonita também, o livro em si. E aí eu me peguei pensando, por que escrever um livro sobre intercâmbio, né? Qual é o interesse disso? E eu decidi falar sobre isso numa live justamente porque se eu estou lançando um livro dentro da editora, é porque eu acredito que ele tenha potencial, né? É porque eu fiz pesquisa, eu fui atrás de assuntos relacionados, atualizei o conteúdo do livro, tive uma perspectiva diferente em relação à leitura, principalmente porque muitas vezes a gente cai em armadilhas da escrita de algo parecido com um diário ou alguma coisa assim. E a intenção desse livro é sim trazer um relato de viagem, mas também é mostrar como descobrir Londres, que é o caso dele, pode ser uma experiência muito mais completa do que um simples roteiro turístico propõe. E é justamente sobre isso. Eu estava fazendo agora há pouco o roteiro de um vídeo que eu vou gravar sobre o contraste do turismo, né? Quando a gente vai fazer turismo, obviamente hoje em dia tem conteúdo em todos os lugares para a gente fazer turismo, a gente pesquisa vídeos, textos, podcasts, pesquisa tudo que a internet tem, e a internet tem muita coisa hoje em dia, felizmente, mas a gente quer ter uma experiência autêntica, né? Quando a gente vai a algum lugar, pelo menos é o que eu proponho no próprio livro Descubra Londres, e é o que eu penso todas as vezes que eu vou conhecer um lugar. Eu pesquiso muito sobre o lugar antes, sobre a cultura do lugar, sobre os hábitos, sobre o que tem para comer, o que não fazer, né, os perigos, etc. Eu pesquiso muito sobre isso, mas eu quero me permitir conhecer o lugar sob o meu ponto de vista, né, o meu olhar. E quando eu fiz esse intercâmbio em Londres, né? Quando eu fiz essa viagem, essa experiência em Londres de 7 dias, eu percebi que muita gente muitas vezes torce o nariz para certos tipos de descobertas, como se permitir não seguir nenhum roteiro em determinadas partes do dia, para simplesmente bater perna, se perder, se achar, enfim, você cai em ruas que você não faz a menor ideia, obviamente sem tomando cuidado para não cair em algumas armadilhas, como se eu chamo alguém para conhecer São Paulo, eu vou indicar onde não ir. Eu conheço muito bem a cidade, mas quando eu fui pesquisar sobre Londres, eu fui pesquisar sobre os lugares que eu deveria tomar cuidado também, ou sobre as coisas que eu deveria tomar cuidado na hora de fazer, na hora de andar, na hora de me vestir, na hora de tirar uma foto, fazer um vídeo, enfim. Todo esse tipo de pesquisa foi feita para que eu tivesse uma experiência completa, mas né, sem ficar deslumbrado do tipo que esquece onde está a carteira, esquece onde está a câmera, acha que está no lugar mais seguro do mundo, né? Nenhum lugar seguro no mundo, provavelmente. Então, decidi fazer um vídeo sobre isso porque quando eu escrevi o livro eu pensei nisso tudo que eu falei e eu acho importante deixar isso muito claro
agora que estou às vésperas de lançar o Descubra Londres. Meu nome é Denis, sou o autor do Descubra Londres, sou editor e fundador da editora Develesca também, um projeto completamente autoral, mas que está nos seus primeiros passos, porque eu pretendo que ele seja muito mais do que isso. Eu precisava começar e decidi começar por algo que me fez acreditar em muito mais coisa do que simplesmente viajar, que foi fazer um intercâmbio, que foi escrever um livro e que agora abriu uma editora. Então eu quis falar sobre isso justamente. A editora Develesca, ela tem um propósito muito forte, já fiz vídeo sobre isso, tem no YouTube, tem no link da bio do Instagram, aqui no YouTube também tem, se você estiver vendo esse vídeo pelo YouTube, que depois que eu faço a live eu salvo lá também. E eu já falei que o propósito da editora Develesca é dar voz às pessoas. Eu quero que as pessoas conheçam o potencial de escrita que elas têm. Eu conheci muita gente ao longo da vida, tanto estudando em algum lugar quanto em ambientes profissionais, que têm ou tiveram, ou enfim, escreveram de alguma forma, mas que literalmente guardaram numa gaveta, porque não acreditaram que a escrita seria possível, porque geralmente a gente associa escrever um livro para quem tem grana para lançar um livro, né? Ou para quem é descoberto. Então, muita gente com muita história boa, sabe, guardada na gaveta, guardada na cabeça, enfim, digitada, escrita mesmo à mão. E a minha experiência, que não é tão grande, mas é uma experiência como editor independente, é justamente essa de trazer mais visão das possibilidades da escrita para quem tem interesse em ver o seu projeto, né, o seu bebê literário nas mãos. Publicar um livro, ó, pode ter sido impossível para toda essa galera que está aqui atrás de mim, todos esses autores, em algum momento da vida. Pode não ter sido, eu não sei, mas eles estão aqui, na minha estante. Então, quando eu propus a mim mesmo abrir uma editora, foi pensando justamente nisso. Eu quero propor a outras pessoas que entendam que elas podem sim ser lidas. Quando a gente pensa em fazer intercâmbio, a gente pensa no seguinte, e eu anotei isso aqui porque eu achei muito bom, muito relevante para a gente trazer. Fazer intercâmbio é especial por estas razões: liberdade, cultura, troca de conhecimento, sensação de ir longe e conhecer o diferente. A liberdade que eu digo é porque quando nós estamos num lugar totalmente desconhecido, completamente estranho ou diferente ao que nós estamos acostumados, né? Nós podemos enxergar o seu potencial por meio da nossa própria permissão. Como eu posso explicar isso melhor? Nós temos que nos permitir ter essa liberdade, ou seja, nós podemos começar do zero, ou seja, onde nós estivermos, e aproveitar, sem qualquer problema arrastado no ombro, sabe, puxando pelo ombro de problemas financeiros, familiares, pessoais, enfim, de relacionamento, qualquer coisa. Quando nós fazemos o intercâmbio, nós temos a possibilidade de uma página em branco ser criada e guardada para sempre na nossa vida. E isso é simplesmente maravilhoso, é genial essa concepção de intercâmbio do ponto de vista de quem trabalha com isso, de quem proporciona isso a outras pessoas. Essa liberdade, ela é apenas o primeiro passo, e a gente só percebe isso. A gente tem 3 etapas de percepção disso: quando nós estamos embarcando, que nós literalmente estamos indo para o desconhecido; quando nós estamos no meio do intercâmbio, que nós percebemos em algum momento, eu acredito que todo mundo passa por isso, nós percebemos em algum momento que, nossa, eu tô aqui tão longe de tudo, né? Nada aqui, eu não conheço nada, e eu tô curtindo, eu tô enfrentando problemas, tô tendo perrengues também, tenho que me virar para comer, assim, para fazer coisas que eu tenho que comprar no mercado que eu não sei nem o que significam, então eu tenho que entender o que é isso primeiro, sabe? Todos esses pequenos detalhes que fazem a diferença.
e que é diferente você, por exemplo, ir no mercado num idioma que você não tem tanta familiaridade, porque culturalmente já é diferente fazer compra, né, em outro país. E aí vem a troca de conhecimento. Quando a gente começa a conhecer outras pessoas e a gente começa a se permitir também apresentar um pouco da nossa realidade para outras pessoas e escutar a realidade de outras pessoas para a nossa realidade. Isso é muito interessante, porque essa vem junto a sensação de ir tão longe, né? Nossa, eu tô sentado aqui. Enfim, se você conhece alguém na rua, numa balada, qualquer lugar, mas eu tô sentado conversando com alguém que também não domina o idioma como eu, ou está em nível melhor ou pior, enfim, mas estamos nos comunicando e eu tô com alguém que também está passando por dificuldade na parte de comunicação, que tem suas limitações também, assim como eu. Isso é muito interessante porque nós estamos tentando fazer coisas parecidas com realidades diferentes, entende isso? Eu lembro que quando eu já estava na Irlanda, né, que foi o intercâmbio de fato, eu estava em aula e aí na sala de aula tinha, se eu não me engano, tinha só mais dois brasileiros, depois entrou mais gente e tal, porque vai trocando, né? Mas tinha mais dois brasileiros, um deles eu não fazia a menor ideia que era brasileiro. Ele, para mim, ele tinha uma cara de italiano assim muito, muito forte, porque o jeito que ele falava e a forma como ele se comunicava, e eu não ouvi ele falando português até provavelmente na minha terceira semana. De 4 semanas, na terceira semana que eu fui saber, até por conta do nome dele, que não era um nome comum. E, e foi muito divertido isso, porque nós não nos falamos em nenhum momento em português até descobrir. Isso foi muito interessante. Porque ele estava ali comprometido em aprender. E isso foi muito legal da parte dele. Ele estava ali comprometido em aprender inglês, porque todos os momentos que nós conversamos com outras pessoas também que não eram do Brasil. Então, todo mundo falando inglês. Eu fiz uma amizade que eu carrego até hoje. Fiz uma amiga por conta, por conta de uma piada que surgiu no momento de provavelmente ansiedade máxima dos dois de estar ali no lugar, né, aprendendo inglês e de falar uma besteira, tipo de interpretação de palavra, né, de inglês. E aí no caso dela, ela é da Espanha e a gente conversa até hoje. Ela fala da família dela, eu falo da minha família, a gente conversa, a gente fala de lugares que a gente conhece. Ela viaja bastante, então ela sempre me manda foto de lugares que ela está conhecendo, de novos conhecimentos. Olha que legal isso, faz 7 anos. Essa sensação de ir longe, de conhecer o diferente, como eu falei, a gente tem que se permitir. E isso tudo começa a partir do momento que a gente diz sim para o intercâmbio. Porém, e aí vem uma pegadinha que muita gente acha, e aí realmente eu considero isso subjetivo, porque cada um pode ter uma perspectiva sobre esse assunto, mas fazer intercâmbio pode ser uma provação, né? Muitas vezes a gente precisa provar. Só que o meu ponto de vista nós fazemos intercâmbio para provar para nós e para nós. Sabe por quê? Porque nós não precisamos fazer esse tipo de escolha de começar algo tão grandioso, que pode ser tão grandioso, para provar nada para ninguém. Nós precisamos provar para nós que nós podemos fazer isso, certo? Esse eu achei muito importante carregar quem tem vontade de fazer intercâmbio. E logo mais eu vou explicar por que eu tô falando isso, porque outro ponto de vista muito importante de fazer intercâmbio é o desenvolvimento profissional também. Afinal, nós estamos indo por conta da questão do idioma, que talvez seja a primeira, mas nós não percebemos muitas vezes que a questão, todas as questões, né, todas essas subquestões que estão ali junto com o aprendizado de um novo idioma, como você se comunicar com outra pessoa, você fazer compra sozinho, se virar e pedir alguma coisa em outro idioma, com talvez ingredientes que você não esteja familiarizado ou que esteja e você não saiba que é a mesma coisa em português, né, que tem outro nome.
Tudo isso é muito importante, porque quando a gente volta mais seguro de que nós podemos fazer, sabe? Nós podemos tomar certas atitudes em relação à nossa própria vida, e o intercâmbio pode provar isso pra gente, porque ele nos permite passar por essa série de provações. E isso eu dou como um conselho, uma dica, enfim, para quem quiser fazer intercâmbio um dia é: se permita. Se permita passar por esses desafios, se permita errar, se permita passar por perrengues também. Eu não quero que ninguém se ferre por conta disso, eu quero que as pessoas entendam que quando a gente viaja, nesse tipo de viagem que é o intercâmbio, a gente precisa entender que a gente está ali para trocar mesmo. A gente também está ali para trocar um pouco de quem nós somos, porque nós queremos ser. E aí vem a pegadinha que eu falei. Tudo isso que eu falei agora, você pode interpretar tanto para fazer um intercâmbio, quanto para escrever um livro. É o fato de você ter liberdade, a liberdade da escrita, a você adquirir cultura. Você faz pesquisas ou não faz pesquisa, enfim, você escreve de coração, seja qual for o seu tipo de escrita. A troca de conhecimento, a sensação de ir longe, conhecer o diferente, essa provação para si e até o aprimoramento, né, o desenvolvimento profissional. Tudo isso vem também com a escrita. E tudo isso tem tudo a ver com o fato de que nós precisamos nos permitir também escrever quando nós temos essa vontade, quando nós temos esse desejo, esse sonho, enfim. Por isso que eu quis fazer uma live falando justamente sobre por que fazer o intercâmbio. Por que escrever um livro sobre o intercâmbio? Quando eu fiz o meu intercâmbio, eu precisava aprimorar inglês. Ele começou com isso, eu já fiz outros vídeos, até outras lives falando sobre o princípio de tudo. Mas eu precisava aprimorar porque eu sempre fui muito tímido e travado. Eu sempre tive pânico de falar em público. Na escola, nossa, eu me cagava para falar em público. Eu fugia de todas as oportunidades de ler para a sala toda, de falar na frente. Eu tinha pânico demais de fazer isso. Eu tinha medo, assim, real. De suor, de tremedeira, enfim, de não conseguir, de ficar gaguejando. Eu tinha um bloqueio muito grande com isso. E eu tive isso até a faculdade. Eu entrei na faculdade com 2009, com 20 anos. Entrei na faculdade de Direito, fiz 2 anos. E aí eu percebi que detestava, não era pra mim. Eu admiro muito quem faz Direito e que é ético, mas não era pra mim esse curso. E aí eu fui fazer um curso que eu tinha muito interesse e que eu não sei por que eu não fui fazer antes, dentro das minhas condições financeiras, é claro, porque era o que eu podia pagar. Obviamente, eu queria fazer outros cursos que eu, infelizmente, não podia pagar, não consegui bolsa, apesar de tentar. E aí eu fui fazer marketing, gestão de marketing. E assim, marketing você dá a cara a tapa o tempo inteiro, né? E eu sempre fui muito travado, muito tímido. Eu sempre fui muito palhaço, pessoalmente, com quem eu conheço, mas abertamente não. E marketing eu tinha que aprender de uma forma ou de outra. Eu tive, inclusive, aula de oratória. E ainda assim eu demorei para me destravar. Eu demorei muito tempo para aprender que eu precisava. Eu poderia continuar sendo alguém travado ou inclusive tímido. Mas eu demorei muito tempo para entender que eu poderia fazer as coisas apesar disso. Então, quando eu fui fazer intercâmbio, eu era uma pessoa muito tímida também. Eu tinha não, eu tinha terminado a faculdade. Eu fui fazer em 2016, tinha 23 anos. 23 anos, 26 anos. E eu precisava me virar. O fato de eu ter ficado em Londres por 7 dias antes de começar o intercâmbio real, que seria o intercâmbio com aula, né, em Dublin, me fez ter uma perspectiva assim enorme, porque eu me virei de todas as formas possíveis que eu precisava e não tive problema algum com isso. Justamente porque eu considero ter tido muita sorte, mas Londres é uma cidade muito receptiva. Fui muito feliz em todos os lugares que fui muito bem atendido, muito educado, as pessoas foram muito cordiais, que eu acho que é o mínimo, e só também, que precisa ser.
Mas eu, apesar de entender muita coisa de inglês, eu consegui entender filmes, séries, enfim, eu não conseguia me comunicar. E foi estar ali em Londres que me fez destravar um pouco. Eu continuei sendo uma pessoa tímida, mas eu percebi que a partir dali eu poderia ser tímido, sim, mas eu não precisava ser travado. Entendeu? Então, assim, se eu quero ser travado, por isso que eu coloquei as aspas, é uma opção. Eu percebi que isso é uma opção. Ser tímido pode ser uma característica minha e eu preciso aprender a lidar com isso de formas positivas e saber as minhas limitações também. Mas ser travado era algo que eu não queria, de jeito nenhum mais, né? Então, quando eu fiz isso, quando eu estive lá pedindo informações, comprando coisas, como eu falei, me virando, fiquei num hostel, eu precisei me destravar. E isso foi ótimo, porque quando eu cheguei em Dublin, que era onde eu faria o intercâmbio de fato, eu já estava mais tranquilo. Estava mais familiarizado com essa sensação da liberdade, né? De que a liberdade sem limite, ela proporciona isso. Se você é tímido, por exemplo, você tenta se segurar no chão para conseguir encontrar uma segurança, né? E eu não tinha nenhuma segurança. Isso foi muito interessante de viver. Quando eu, quando eu estive com outras pessoas, né, de outros países, eu vi que outras pessoas de outros países estavam passando por situações parecidas com as minhas. Isso me deixou mais seguro, porque também é o mal do tímido, do travado, né? É você achar que só está acontecendo com você. E não é a realidade, né? A gente tem que se tocar em um mundo de internet, de comunicação a nanosegundos, a gente tem que entender que, né, nada está acontecendo só com a gente, né? E ao mesmo tempo sim, mas é uma singularidade filosófica que não cabe aqui essa live. Então, eu entendi que quando outras pessoas estavam vivendo situações parecidas, de limitações, e mesmo assim estavam tentando, aí eu me senti mais tranquilo, porque eu pensei, ok, eu posso tentar também, né? O mundo não tá olhando para mim, né? A timidez tem um pouco disso também, né? Desse egocentrismo. Então, só faz, só faz, sabe? Independente se você vai ser pior ou melhor que alguém, faz diferença. Você tem que ser para você. Por isso que eu falei, é uma aprovação a si, né? É você entender que você tem essas limitações, mas também que você pode ir além de onde você achava. Isso é muito importante. Deixa eu tomar uma água. Às vezes eu esqueço que eu tô em live, eu quero falar tudo atropelado, mas não preciso correr. Isso, deixei cair água aqui no teclado. Eu anotei que aconteceram algumas situações engraçadas. Eu anotei um pouquinho delas, só que, por exemplo, quando eu estava conhecendo aquela região do Palácio de Buckingham, eu lembro que estava um frio. Aliás, todos os dias estavam muito frios, né? Porque era final de inverno. Eu fui para lá no final de inverno. E eu ainda tava ali tirando foto. Eu quis aproveitar cada detalhe. Eu inventei, por uma razão imbecil, por uma dica que eu recebi, de viajar com um sapato social. E aí eu viajei com um sapato social e com uma bota. E só. Olha que legal. E aí nesse dia, eu inventei de andar por Londres com um sapato. E eu acho que eu fiquei uns 3 meses com dor no pé depois disso. Que eu não aguentava, mas eu precisava andar. E eu meio que liguei, né? E continuei fazendo mesmo com dor. E nesse dia eu andei tanto que quando eu cheguei na região do Palácio de Buckingham, lá atrás ainda tem aquele arco, eu fui olhando lugar por lugar. Eu entrava em todas as ruas e escadas que podia entrar até chegar no palácio, porque eu queria conhecer tudo. Ali eu descobri um monte de coisa também, um monte de estátua muito interessante. E aí vieram me pedir informação. Eu tava num canto ali, eu não lembro exatamente o nome do lugar, mas eu tava num canto que, atravessando essa construção, ia dar na Trafalgar Square. E eu tava olhando para lá, admirando a paisagem e tal, tirando foto.
E aí vieram me perguntar sobre onde era o Palácio de Buckingham, porque não estava visível dali. Mas ele era logo lá atrás, assim, umas centenas de metros, mas logo lá atrás, porque era uma rua, tem aquela rua vermelha que dá no palácio. E aí eu falei, é só seguir a rua vermelha. E foi muito legal, porque a pessoa ficou super empolgada e foi. E eu falei, é só seguir, tá logo ali, né? Isso é muito legal, né? Porque eu não tava falando nada. Em Londres, eu tava absolutamente silencioso. Só falava o necessário para me comunicar e para pedir informação. Eu acho que eu não pedi nenhuma vez informação em Londres, porque eu tinha o metrô, enfim. O mapa também ajudou muito, os mapas que eu carregava e que tem na rua. Mas foi muito interessante acompanhar isso, porque a pessoa veio pedir informação e sem pensar eu respondi em inglês. E até aquele momento eu nem sabia que eu conseguiria fazer aquilo. Isso é o curioso, entendeu? Esse é o curioso da sensação. E eu lembro que várias vezes me paravam italianos e franceses para pedir informação. E aí eu falava alguma coisa, né, balbuciava alguma coisa em inglês e eles perguntavam, né, no caso dos italianos, você é italiano? Você não é italiano? No caso dos franceses, você não é francês? Porque eles achavam que eu era. E isso eu acho muito interessante porque quando a gente viaja, esses países, né, que não foram colonizados, eles têm, as pessoas têm similaridades físicas muito fortes, né? É muito fácil a gente achar que todo mundo é parecido, né? Eu lembro que quando eu fui para a Holanda, todo mundo, enfim, alto e loiro. E e aí o fato deles me confundirem com italiano e francês, justamente porque são minhas descendências, algumas das minhas descendências, né, sendo brasileiro, bom brasileiro, eu sou um vira-lata com várias origens, era interessante porque eles confundiam. E aí eu dava informação tal e eles davam risada, ah, pensei que você fosse tal. E ia embora. E era engraçado viver isso, porque eu percebi que eu podia me comunicar. Apesar dos pesares, eu conseguia me comunicar. É justamente isso, né? O fato de, como eu falei agora há pouco, o fato de me destravar e me estimular a tentar mais e me fazer perceber que talvez outras pessoas sentissem a mesma coisa, isso me deu uma percepção diferente. E isso me deu a percepção de que eu queria compartilhar essa história. Porque talvez outras pessoas pudessem viver suas próprias experiências a partir da minha experiência, dos meus relatos. Esse sempre foi o objetivo desse livro. Esse sempre foi o objetivo de escrever um livro sobre intercâmbio. Proporcionar talvez um pontapé, talvez uma mão amiga, enfim, qualquer coisa que seja relevante para que a pessoa pense, ok, eu vou tentar, eu vou atrás de informações sobre intercâmbio, eu vou viajar, eu vou para Londres sem fazer intercâmbio, mas eu vou para Londres e vou me virar. Esse sempre foi o objetivo. Esse sempre foi o objetivo de escrever sobre Londres, sobre intercâmbio, escrever esse livro. E é por isso que eu quis, mais uma vez, falando, fazer essa live. Por que escrever um livro sobre intercâmbio? Porque eu quero que as pessoas sintam o que eu senti para que talvez elas tenham um ponto de partida próprio para que elas façam, para que elas tenham essa experiência também. E quando eu escrevi sobre intercâmbio, eu sabia que não era uma experiência que todo mundo ia querer, mesmo quem lesse o livro, eu sabia que não era uma experiência que todo mundo ia se sentir estimulado, mas mais uma vez, eu tenho que, quando eu falo que nós precisamos nos provar, tem algo relevante aqui que eu vou falar agora. Nós precisamos entender que quando a gente se prova, a gente para de se comparar. Quando a gente se prova para nós mesmos, nós paramos de nos comparar com outras pessoas, com outras experiências. Então, quem não sentisse essa empatia de fazer intercâmbio ou se sentisse estimulado de fazer intercâmbio a partir da leitura do meu livro, tudo bem também. Isso não é problema nenhum. Tampouco é demérito do livro, entende? Se a gente
for escrever algo pensando que todo mundo vai gostar, ou pior, que todo mundo tem que gostar, a gente realmente não vai escrever nada de bom. A gente não vai escrever nada. As chances, na verdade, tendem a cair pro lado de que ninguém vai gostar. Entendeu? Então, assim, escrever sobre isso não foi algo que eu fiz pensando em agradar a todos, mas sim foi algo que eu fiz pensando em mostrar o meu ponto de vista sobre essa experiência de viagem, com os relatos de viagem, descobrindo Londres, para que as pessoas que se sentissem estimuladas a fazer o mesmo tivessem um ponto de partida e tivessem uma referência dentro de tudo aquilo que eu falei e tivessem muito mais descobertas. Afinal, eu fiquei 7 dias, eu sei o quanto eu explorei, mas eu também sei o quanto eu deixei de explorar em Londres. E se um dia houver uma segunda vez, com certeza eu vou partir do princípio de que eu sei fazer tudo o que eu tenho que fazer, porque eu já fiz, mas eu quero conhecer aqui, 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 dessa forma, nesse horário. Tudo isso são experiências diferentes. E isso vale, se vale para mim, que escrevi esse livro, imagina para outras pessoas que ainda que podem conhecer a cidade e se sentir da mesma forma, entendeu? Bom, pausa para o café. Hoje tá um típico dia outonal aqui, então o tempo tá seco, tá um frio gostoso, sol, tá um sol bonito lá fora, tá um frio gostoso, mas a gente tem que se cuidar também, né? Porque quem tem alergia, sinusite, sinite, eu não tenho nada disso, mas eu já fico ruim, imagina quem tem. E é engraçado, a gente tá chegando agora no final da live, mas eu sei que me empolguei demais aqui falando de muita coisa e realmente eu falo com muito coração. Eu não pararia para fazer uma live à toa sendo uma pessoa tímida. Não daria minha cara a tapa à toa se eu não acreditasse no que eu estou falando, no que eu estou propondo. E é justamente agora, na reta final da live, que eu preciso falar que se eu escrevi tudo isso e se eu decidi fazer uma segunda edição de um livro, que foi a minha primeira experiência literária, lá em 2018, e que agora está chegando a segunda edição, é porque eu acredito no conteúdo. E é porque eu continuo acreditando que quem gosta de turismo, gosta de intercâmbio, gosta de viajar, vai gostar de experienciar essa sensação. Eu não sei se eu acabei de inventar uma palavra, mas eu acredito que, assim, nós estamos a 2 semanas do lançamento do Descubra Londres. Ele vai chegar oficialmente à venda no dia 16 de junho agora de 2023. E cada live que eu tenho feito é pensando numa escada, né? Numa escala de construção de conteúdo, tanto para apresentar a editora Develesca, quanto para introduzir quem está chegando aqui a esse primeiro lançamento, que é o Descubra Londres, Guia Simplificado para quem sonha com intercâmbio. É o primeiro livro da editora Develesca, a primeira escolha. Eu expliquei todos os porquês nesses conteúdos que eu tenho feito. Nós ainda temos algumas lives para cumprir essa etapa, essa primeira temporada de construção do conteúdo audiovisual da editora Develesca. Mas cada live, cada vídeo que eu tenho feito, cada podcast que eu tenho feito, ou seja, você encontra conteúdo no Instagram, no YouTube, no Spotify, eu também levo conteúdo para o LinkedIn, tudo isso da Develesca que está sendo construído tem um propósito. São os primeiros passos da editora, isso é muito importante, então com erros e acertos, como qualquer negócio, mas com um grande propósito. E não é à toa que eu escolhi fazer o lançamento do primeiro livro sendo esse primeiro livro da minha vida. E aí a segunda edição, que é muito melhor. Como editora, eu tenho um propósito muito parecido com esse de... Quando eu escrevi o livro sobre Londres, é justamente pensando, né, como eu falei, que outras pessoas pudessem ter experiências maravilhosas delas mesmas, mas partindo de uma inspiração que talvez estivesse no livro. Quando eu abri essa editora,
eu pensei na mesma coisa. Eu quero que as pessoas tenham a oportunidade de viver, de vivenciar essas coisas, de vivenciar essas situações que muitas vezes nós não nos permitirmos. Então, fazer o intercâmbio e escrever um livro, eu crio e fortaleço esse paralelo. Justamente por isso tudo que eu falei até então, certo? Descubra Londres seja. Descubra Londres chega no dia 16 de junho. Estará à venda em diversas plataformas, dentre elas a principal, que é o Clube de Autores, que é a parceria que eu trouxe para a editora Develesca. É por onde eu publico os livros da editora Develesca. Vai chegar também em outras plataformas, mas por enquanto estamos aqui preparando o passo a passo para esse lançamento. Combinado? Então, dia 16 de junho, está chegando, até lá tem muito conteúdo ainda para fazer, mas eu acho importante que se você chegou até aqui, se você está assistindo essa live em algum momento da sua vida, que você acompanhe esse lançamento nessa construção de passos, porque é muito importante para a editora. Combinado? Até a próxima.